Fala aí, meus caros amigos capitalistas, tudo bem com vocês? Galera, hoje o assunto aqui é cabuloso, é política, galera, é política na veia aqui. É Lula ou é Bolsonaro? Já vai deixando aqui nos comentários. Quem é que você vai votar? Voto é secreto, mas é secreto porra nenhuma. Que deselegante! Diz aí em quem é que tu vai votar. No vídeo de hoje, galera, a gente vai ver quais as consequências de um futuro governo de esquerda ou de um futuro governo de direita no nosso país. Ou seja, galera, hoje não tem mais, tá tudo muito polarizado. A gente já nem fala mais se é Lula ou se é Bolsonaro. A gente quer saber se é um governo de direita ou de esquerda que vai ganhar, as consequências disso aqui pro nosso país, porque as duas formas são muito diferentes de governar. Se a gente tivesse um candidato de centro, a gente provavelmente votaria nele, porque a gente está muito dividido entre polaridades de extrema, ou à direita ou à esquerda. Se a gente tivesse um candidato de centro, tudo seria mais fácil. Por isso que a briga é tanta e o conflito aqui é direto. Eu estou sentindo uma treta! Mas galera, sem enrolação, eu quero mostrar para vocês como isso aqui vai impactar a nossa economia, como isso daqui vai impactar a sua carteira de ações, a sua carteira de fundos imobiliários, como é que a gente pode se beneficiar de um futuro cenário político com um governo de direita e com um governo de esquerda. Tem diferença? Tem diferença sim. Quem disser que não tem, tá mentindo, tá? Tem diferença e isso aqui pode mudar muito a nossa tomada de decisão como investidores. Um governo de esquerda muda muito algumas coisas, alguns setores, e um governo de direita muda sim muitas coisas no país também, porque as formas de governar são muito distintas e isso aqui muda todo o jogo. É isso aí que a gente vai ver no vídeo de hoje, galera. Se curtir, deixa o like. Se não curtir, cara, deixa o like igual, pelo amor de Deus. O que isso te custa, porra? É de graça. Faz esse favorzinho pra mim, tá certo? Não esquece de se inscrever. É isso aí e vamos lá. Bom, galera, primeiramente a gente tem que saber o que é a direita e o que é a esquerda. É óbvio, né? Ué. Direita e esquerda são coisas muito distintas, não somente pela palavra, né? Um é totalmente antagônico ao outro. Mas o que isso aqui, galera, tem que deixa a cabeça das pessoas assim, ó, pá, os caras ficam loucos. Meu Deus. É porque é muito distinto os dois, galera. Mas o quesito principal aqui não é só falar de política, é que a economia de ambos é muito diferente uma da outra. Um governo de direita, ele tende a ser um governo mais capitalista. O que é o capitalismo? O capitalismo é um sistema econômico, né? Um sistema socioeconômico. Ele visa o ganho de capital, visa o apoio às empresas, o livre mercado, né? A concorrência, uma máquina pública menos inchada, um governo menos populista. No quesito social, aí, ele ajuda mais as empresas, para as empresas gerarem mais emprego, e essas empresas dando mais lucro, tecnicamente aumentaria a renda da população, e esses serviços e indústrias e empregos consequentemente alavancam aí o país e o país cresce. Esse é o sistema capitalista. O que é o socialismo então? Ligado à política de esquerda. O socialismo é totalmente o contrário, é um governo mais populista, que fala muito de desigualdade, de ajudar os mais pobres, de taxar as empresas, de fazer com que todos tenham uma igualdade social, uma máquina pública mais inchada, um governo onde não se preocupa tanto com o fiscal do país, que emite dívida e aí depois a gente vê no que dá. O governo socialista, por natureza, ele pensa em taxar as empresas começam a patinar, daqui a pouco eles criam estatais, as estatais começam a dar problema também por causa de escândalos de corrupção e aí por diante. Eu não quero ficar enviesado, gente, porque é difícil a gente falar disso e não colocar um pouco da nossa opinião, é muito difícil mesmo, tá? Mas esses dois sistemas socioeconômicos são o que distingue mais a direita da esquerda. Então aí a gente já sabe o que é. E o que isso pode mudar nos nossos investimentos? Simples. Um governo de direita é o que a gente viu dos 4 anos pra cá, agora terminando o mandato do Jair Bolsonaro, né? A gente teve risco fiscal no país, a gente teve populismo, tá? A gente teve tudo isso, mas a gente veio de uma pandemia. Então, o populismo ele precisava ser feito, mesmo num governo de direita. Diferentemente de um governo de esquerda que mesmo sem ter uma catástrofe, sem ter um problema um pouco maior, faz. O governo de esquerda, por natureza, é um governo populista, tá? Então, em um cenário onde a gente tem um governo de direita que reduz impostos, que tecnicamente deixa as empresas trabalhar, que não cria estatais e as que já existem, eles tentam privatizar. Por quê? Porque privatizando a gente tira isso
da mão do Estado. Tirando da mão do Estado, a gente lava nossas mãos em questão de corrupção dentro das estatais. A gente está deixando ela na mão privada, na mão de alguém que só quer obter lucro através da empresa, correto? E um governo socialista, um governo mais de esquerda, pelo contrário, ele acha que colocando essas empresas como estatais, elas vão garantir a igualdade para todos. Só que o problema é que aí a gente tem uma governança política na empresa. Então ela é usada para subir e baixar preço, para regular a inflação. E isso aqui, no final das contas, faz com que as contas não fechem. Porque uma empresa, no final do dia, ela tem que ter o seu lucro, ok? A empresa estatal necessariamente é uma empresa ruim? Não. Isso aqui a gente vê no reflexo desse nosso governo que a gente teve. Eletrobras dando lucro, Petrobras dando lucro, Correios dando lucro. Então a gente teve estatais funcionando. Teve corrupção ou não teve? Não sei, não bota a mão no fogo por ninguém. Mas o fato é que elas funcionaram. No governo de direita ela funcionou, ela deu lucro. E esses lucros eles foram distribuídos para a população em forma de dividendos, tá? Então até aqui a estatal funciona. Quando a estatal não funciona? Quando ela tem escândalos de corrupção, quando ela é usada para regular a inflação. Então o governo fica baixando e subindo o preço, quando bem entender, não levando em conta uma série de coisas que faz com que as contas não fechem no final do dia. Aí a empresa começa a ficar deficitária, começa a dar prejuízo. No final você tem uma empresa estatal quebrada, onde você não teve nenhum benefício, você tem uma empresa falida e ela não está gerando lucro que não é distribuído sob forma de dividendos para a população. Então isso daqui é um cenário ruim. Falando tudo isso, onde eu quero chegar? Governo de direita dá para investir em estatais. Se o Bolsonaro ganhar, a gente pode continuar investindo numa Petrobras, a gente pode continuar investindo numa Eletrobras, a gente pode olhar para as estatais num Banco do Brasil, por exemplo, e colocar o nosso dinheiro, porque a gente sabe que uma gestão de direita, ela faz menos populismo, e quando faz populismo, eles não usam as estatais para isso, ou pelo menos até agora não usaram. Então o governo de direita, ele tem essa característica, e o governo de esquerda é bem o contrário. Eles fazem populismo através das estatais, eles não cumprem a meta fiscal, eles rasgam o dinheiro da população, e isso daqui sim se torna um problema. É bonito tu falar em igualdade, é bonito tu distribuir benefícios, é lindo, é maravilhoso, só que se no final do dia as contas não fecham, se torna um problema. Ixi Maria! E aí a gente tem aqui vários exemplos: Venezuela, Argentina, Chile, que começou com o governo de esquerda, agora já está tendo problemas, a Colômbia também. Então, quando você não arruma a casa de forma um pouco mais ajustada, que é o que o governo de direita faz, governo de direita, a gente tem o Paulo Guedes lá, o cara é um economista da escola de Chicago, o cara é um puta economista, o cara é muito bom. Em alguns momentos ele foi criticado por não estar cumprindo esse papel de governo liberal, ele foi criticado por diversas etapas aí do governo. Só que a gente está colhendo os frutos disso agora, a gente está colhendo os resultados do aperto monetário, de fazer populismo só até onde podia. Então tudo isso a gente tem que levar em conta. Governo de direita, então, a gente pode continuar investindo em estatais. Governo de esquerda, cara, esquece. Não bota mais teu dinheiro em Banco do Brasil se o Lula ganhar. Não bota em Petrobras se o Lula ganhar. A Eletrobras agora foi privatizada, então já é outra coisa, tá? Mas enfim, estatais com governos de esquerda, e isso vale para estados também, tá? Onde os governadores de esquerda ganharam, eu não costumo colocar o meu dinheiro nas empresas que são estatais desses governos, desses estados. Então é complicado, não dá. Por quê? Porque chega na hora de reajustar a tua conta de luz, os caras dizem não vamos reajustar porque a gente precisa de voto. Chega na hora de fazer qualquer ajuste na empresa, que muitas vezes é necessário, os caras não querem fazer porque não querem ser julgados pela população. Tem momentos que a gente tem que ser firme e tem que fazer a empresa dar lucro, porque no final do dia o que vale é o lucro. Se Lula ganhar, no que a gente pode investir? Varejo. O Lula, ele é um cara que fomenta muito a economia. Ele não tá nem aí para riscos fiscais. Ele já falou que se ele ganhar, o teto de gastos ele vai tirar. Então ele é um cara que vai fomentar muito a economia. Eu acredito que o Lula, ele vai fazer chover, cara, nos 2 primeiros anos que ele ganhar. Só que a conta vai chegar lá na frente, assim como chegou dos 16 anos de governo do PT. A conta chega. Então, se o Lula ganhar, varejo. Primeiro ponto. Magazine Luiza, Via Varejo, Lojas Renner, Americanas, cara, vai ter dinheiro injetado na economia. Construção civil, provavelmente, também pode ser um bom investimento. Provavelmente ele vai fomentar muito essa questão de infraestruturas, assim como ele fez o PEC 1, o PEC 2. Ele tem essa característica de jogar muito dinheiro na economia, só fica falando de infraestrutura dia e noite. Isso aqui é ruim? Não. Gera muito emprego e fomenta muito a economia. O problema é o risco fiscal que isso aqui gera mais tarde. Outra coisa, galera, é renda fixa. Se Bolsonaro ganhar, provavelmente a gente vai ter uma
uma queda da Selic. Com uma queda da Selic, fundos imobiliários e ações vão se valorizar. E a renda fixa vai deixar de ser um pouco atrativa, mas consequentemente vai ser menos perigosa. Perigosa por quê? Porque a gente sempre tem, né, por menor que seja o risco do governo não conseguir honrar com os seus compromissos através do Tesouro Direto, sempre existe o risco. E quanto maior o risco fiscal, maior o risco que a gente está correndo. Risco fiscal, lembrando de novo, galera, atrelado ao governo esquerda é aqui. Atrelado ao governo de esquerda. Risco fiscal, sempre governo de esquerda, galera. Isso aqui é um problema e sempre vai ser. E por que os governos de esquerda eles estão ganhando novamente? A gente está vivendo uma nova era aqui de países sendo governados por governos de esquerda. A gente na América do Sul só tem mais 4 países governados pela direita. Uruguai, Paraguai, Brasil e Equador. São os únicos países da América Latina, composto por 12 países, só esses 4 mais são de direitas. E o motivo é um pouco óbvio, né? A gente veio de uma pandemia que parou a economia como um todo, então a inflação foi nas alturas, os governos deixaram de arrecadar muito dinheiro e isso daqui fez com que a população ficasse insatisfeita. Consequentemente, é muito mais fácil tu reeleger um presidente que veio de um momento complicado do que tu eleger um cara que tá fazendo 1001 promessas. Então, isso daqui é muito perigoso, tá? Os Estados Unidos tirou o Trump, agora tá arrependido com o Biden. Não tô fazendo propaganda pra ninguém, galera, mas isso aqui é um fato. Provavelmente você que me assiste, você vai votar num governo de direita, porque aqui todo mundo sabe que a lei de livre mercado, que as empresas pagando menos impostos, que o menos populismo, menos dinheiro do governo sendo rasgado, isso daqui sempre vai dar um resultado melhor do que o governo de esquerda, que é totalmente o contrário. Então esse vídeo aqui, galera, não foi para fazer você mudar de ideia politicamente. Provavelmente se você já veio aqui no canal, você investe, você já pensa de um jeito um pouco diferente e você já sabe como são as coisas, tá bom? É isso aí pelo vídeo de hoje, galera. Isso aqui foi só para abrir um pouco a mente de vocês sobre a política, mostrar como vão funcionar as coisas de verdade aí num futuro cenário onde a direita ganha e num futuro cenário onde a esquerda pode ganhar. Sempre vai ter bons investimentos para quem tá olhando e para quem sabe o que tá fazendo. É aquela, Selic baixa, renda variável, Selic alta, renda fixa. A gente sempre tem bons investimentos, tá bom? Isso aqui não vai mudar nunca, isso aqui tu pode ficar tranquilo. Só muda um pouco mesmo o jeito de investir. E isso aqui a gente tem que ficar atento, tá bom? É isso aí, galera, pelo vídeo de hoje. Espero que vocês tenham curtido. Se curtiu, deixa o like. Se não curtiu, aquela velha história, deixa a porra do like igual. Se inscreve no canal. É isso aí. Até o próximo vídeo. Aquele forte abraço sempre e valeu!